Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo um dos grandes economistas, o professor Richard Wolff, para discutir alguns aspectos econômicos relacionados à guerra na Ucrânia. Bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, Glenn. Feliz por estar aqui. Se deixarmos de lado o enquadramento militar e político da guerra na Ucrânia, gostaria de lhe perguntar um pouco sobre como você caracteriza a relevância econômica desse conflito. Por que quero dizer? Por que foi tão importante, na sua opinião, aproximar a Ucrânia da órbita ocidental, por exemplo, a partir de 2008? Pergunto isso porque muitas pessoas sabiam que isso provavelmente desencadearia uma guerra. Temos Angela Merkel, vários embaixadores, o diretor da CIA, William Burns. Muitos previram isso. Não sei se há, mas você vê uma relevância econômica na posição da Ucrânia, ou isso é principalmente político? Não, eu acho que, como de costume, é uma mistura. É político, é econômico, ideológico, militar, o que você quiser. Eu não acredito em explicações únicas em geral e certamente não vejo uma aqui. Deixe-me falar um pouco sobre a economia de uma forma mais ampla, porque acho que isso ajuda as pessoas a entenderem qual era o aspecto econômico de tudo isso. Eu me baseio em comentários feitos pelo presidente Biden e por muitos membros de sua administração, e ainda mais pelos tipos de porta-vozes acadêmicos e da mídia ligados à liderança do Partido Democrata naquela época. E a propósito, houve muito pouca dissidência por parte dos republicanos. Quase nenhuma. Então, o que os democratas estavam articulando era basicamente o que o Partido Republicano apoiava. Só para que as pessoas saibam, era importante para o Sr. Trump dar a si mesmo qualquer chance de sucesso. E lembre-se, ele veio das margens do Partido Republicano, onde a ala tradicional, a família Bush e todo aquele grupo, o ridicularizava, zombava dele, não o levava a sério de forma alguma, de um modo não muito diferente de como o establishment do Partido Democrata lidou com Bernie Sanders. Em ambos os casos, foram erros de cálculo catastróficos por parte do establishment sobre o quão perigosa e vulnerável era a sua situação. Mas uma das coisas que o Sr. Trump fez para abrir essa fenda foi expressar o indizível, que era o ceticismo em relação a todo o episódio da Ucrânia. Essa foi uma maneira de mostrar o quanto ele era diferente. Veja, sua denúncia dos mexicanos, como se todos fossem estupradores, foi tão absurda que ajudou a defini-lo como alguém distinto. Pois bem, a questão da Ucrânia fez o mesmo, e aliás continua fazendo até hoje, enquanto falo com você. Certo, então vamos voltar. Qual era o consenso? O consenso tinha várias dimensões. Vou me concentrar na econômica. E nesse caso, os europeus, cuja situação econômica já era em suas mentes precária, especialmente aqueles que conseguiam olhar um pouco para o futuro e fazer algumas perguntas, já estavam cientes da velha vulnerabilidade da Europa. O fato de estar presa entre a União Soviética e os Estados Unidos e ter que navegar sua posição. Era aliada dos Estados Unidos, sem dúvida, mas sempre preocupada com sua condição intermediária. E isso estava piorando, porque logo atrás da Rússia, e tornando-se muito mais importante economicamente do que a Rússia jamais foi, estava a China. A China era, na verdade, o polo maior, os Estados Unidos eram o outro polo, e a Europa não era tão forte. Quando você observa onde estava a alta tecnologia, quando olha para o Vale do Silício e vê a capacidade dos chineses, diferente de qualquer coisa na Europa, de imitar ou até superar os Estados Unidos, eles ficaram preocupados. E uma destruição bem-sucedida da Rússia, e escolho minhas palavras com cuidado, como qualquer potência econômica, seria muito atraente. Isso não apenas eliminaria uma possibilidade assustadora, antiga e profundamente enraizada na consciência europeia, mas também se pode perceber um fundo, isso vai pelos últimos anos de demonização de Putin, como se ele fosse outro Stalin. Quero dizer, uma espécie bizarra de hipérbole como política.
hyperbole as politics. So there was the hope of diminishing Russia. Então havia a esperança de enfraquecer a Rússia, mas depois veio a ganância. E não entenda isso mal, nem ignore. Havia uma fantasia de que aquele era o momento certo. A Rússia estava muito fraca. No imaginário ocidental, ela nunca havia se recuperado do colapso da União Soviética em 1989 e 90. Seu exército não era motivo de grande preocupação. Então parecia o momento ideal. Podia-se empurrar a OTAN mais um passo além dos que já havia dado. A Rússia não tinha reagido muito aos movimentos anteriores para o leste, então podia-se considerar a ideia, que era explícita aqui nos Estados Unidos, não sei sobre a Europa, de que seria possível desmembrar a Rússia. A Rússia é um país enorme e poderia ser dividida em várias regiões geográficas, talvez de acordo com diferentes grupos étnicos e assim por diante. A ideia era que isso seria um projeto de longo prazo, cujo maior benefício seria para a Europa, porque permitiria, se me permite, que os europeus ocidentais, britânicos, franceses, alemães e italianos pudessem colonizar, oficial ou extraoficialmente, as subdivisões fragmentadas da antiga União Soviética. Essa é uma ideia antiga na Europa, mas estava muito ativa, e foi acompanhada aqui por uma sensação de que nunca havíamos aproveitado adequadamente nos Estados Unidos as oportunidades econômicas decorrentes do colapso da União Soviética. Of the collapse of the Soviet Union. And this would be our chance. Esta seria a nossa chance. Os chineses não se envolveriam porque ainda não querem ter que lidar com os Estados Unidos. Para os chineses, o tempo está a seu favor, o que, aliás, os últimos 30 anos demonstram para quem presta atenção. A economia chinesa cresce em média de 2 a 3 vezes mais rápido, se medirmos em termos de PIB anual, do que a dos Estados Unidos, incluindo este ano e os últimos 25. Isso significa que a China é a cada ano e isso está assustando os Estados Unidos em todos os tipos de níveis e destruindo seu principal aliado, especialmente no campo militar, a Rússia. Geograficamente, a Rússia, e até mesmo o fortalecimento da Europa, não que isso ainda seja uma grande prioridade, mas na mente da liderança do tipo Biden, era o que estava acontecendo. Portanto, não foi algo movido tanto por razões econômicas, mas sim por aliviar e resolver certos problemas antigos e, de forma tentadora, apresentar uma perspectiva que serve a sector fantástica como para o restante prêmio do século XXI, ou seja, segmente em Rússia, do Cáucaso apoio da Ors, e até o Oceano Pacífico, em um país moldado e dirigido pelo Ocidente. Isso foi muito, muito atraente. Veja, as pessoas não deveriam entender mal. Esse tipo de projeção sobre o que poderia ser, sempre, foi uma parte importante da estratégia capitalista. Quando Henry Kissinger e Richard Nixon decidiram ir à China no início dos anos 1970 e abri-la, como se ela tivesse estado fechada, o que eles estavam respondendo era uma demanda dos Estados Unidos, que observavam que europeus e japoneses estavam fazendo bons negócios na China porque a reconheciam, enquanto os Estados Unidos não. Isso significava que os Estados Unidos estavam atirando no próprio pé, e eles não iam mais fazer isso. Eles também estavam menos preocupados ideologicamente. Os democratas estão sempre preocupados em parecer esquerdistas, então não conseguem fazer isso. Os republicanos fazem, e dá para ver isso novamente agora, com o ceticismo em relação à Ucrânia sendo algo definitivo para o Sr. Trump. Mas agora que ele foi eleito e não precisa mais se diferenciar, ele não está pedindo votos, não pode concorrer novamente dada a Constituição vigente aqui. Bem, esse tipo de consideração diminui. E já dá para perceber que agora ele precisa ter cuidado para não pressionar demais seus inimigos. E a questão da Ucrânia ainda é um fator suficiente para que ele esteja se aproximando deles, em vez de fazê-los se aproximar dele. It does seem that a lot of the
Parece que grande parte do planejamento para a Europa após a Guerra Fria foi baseada na ideia de que a relação com a Rússia seria sobre administrar seu declínio, em vez de acomodá-la no continente. Quero dizer, a ideia de administrar o declínio da Rússia, isso também foi reconhecido de forma desfavorável pelo secretário de Defesa de Clinton, William Perry, lá nos anos 1990. Caso contrário, como é possível que o maior Estado europeu seja o único que não tem um assento à mesa na Europa? As contradições, imagino, só aumentariam. Então acredito que toda a ideia de criar uma Europa sem a Rússia partia do pressuposto de que a Rússia permaneceria fraca e acabaria ficando ainda mais fraca, idealmente seguindo o mesmo caminho da União Soviética. E ainda ouvimos pessoas em toda a Europa, desde o presidente polonês Duda até o chefe da política externa da OR, falando sobre como seria ótimo se derrotássemos a Rússia, porque então ela se dividiria em muitas nações menores. Sabe, eles a chamam de prisão de nações. Dizem que poderia se fragmentar em 200 pequenos estados. Quero dizer, isso é meio insano. Mas sim, acho que nós na Europa realmente não sabemos como lidar com a Rússia, que agora é a quarta maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra. Quero dizer, como ela pode ser uma entidade isolada na periferia da Europa, olhando para a Europa em busca de liderança, mas sem voz nas decisões. Todo o arcabouço é minado pela pura prosperidade econômica da Rússia. Sabe, isso já é verdade há bastante tempo, de uma forma ou de outra. No meu caso, estou observando tudo isso de Nova York, nos Estados Unidos. Vivo em um país que só pode ser descrito como um enorme caso do que os psicólogos chamam de negação. Somos uma nação em que, do presidente para baixo, esperamos que nossos principais políticos falem e ajam como se os Estados Unidos ainda ocupassem a posição social e global que tinham nas décadas de 1960 e 1970, quando eram uma presença tão dominante economicamente, em termos de participação no comércio mundial, na movimentação de capitais, no papel do dólar americano e assim por diante. As 700 bases militares, tudo isso. Ninguém estava em posição de dizer uma palavra sobre isso. Mesmo os russos, sim, eles tinham armas nucleares e precisavam ser levados a sério, mas economicamente ninguém os levava a sério. Quero dizer, eu me lembro de passar por isso e sou um produto das universidades de elite aqui nos Estados Unidos. Eu participava enquanto fazia meu doutorado em economia, em Yale, Harvard e Stanford, as escolas que frequentei. Recebíamos visitantes da Rússia, economistas, professores de economia, e eles vinham apresentar um artigo, como é comum nos departamentos acadêmicos. Nós convivíamos com eles, conversávamos e parecia que estávamos todos juntos. Mas eles vinham de um país subdesenvolvido. Sabe, era parte de Yale chamada Programa de Desenvolvimento Econômico. Fica num prédio específico no campus de Yale, em New Haven, Connecticut. E nós nos reuníamos lá como se fosse a coisa apropriada a se fazer. A Nigéria enviava um economista em uma semana, Bangladesh na seguinte e a Rússia na terceira. Era uma unidade econômica subdesenvolvida. Sim, precisava ser levada a sério, mas não muito. Tudo isso acabou, mas você não percebe isso aqui. Eu também não vejo isso na Europa. Vejo um nível quase ridículo de hostilidade em relação à Rússia, esse derramamento de palavras que não faz sentido, e é diplomaticamente, sabe, autocontraditório. E a sua pergunta, sabe, como organizar uma arquitetura de segurança para a Europa sem o seu maior país? Quero dizer, é uma piada e das ruins. Isso não leva a nada de bom, como esta guerra mostra. Sem a Rússia, vocês conseguiram ganhar impulso. Com a Rússia, o desfecho de toda a situação na Ucrânia poderia ter sido muito diferente. Poderiam ter voltado ao que tentaram fazer nos primeiros dias da guerra, que era improvisar um acordo para sair dessa guerra tola cujo desfecho todos já conheciam.
Não se pode excluir a Rússia, a menos que a ideia seja que a Rússia esteja tão deteriorada, militar e economicamente, que esteja basicamente apenas esperando para ser derrubada. E se esse foi realmente o erro deles, o que eu acho que em parte foi, isso mostra o quão desconectados da realidade se tornaram o discurso e o pensamento deles. E há, sabe, outra questão sobre o aspecto econômico da guerra, que é o programa de sanções, mais do que qualquer outra coisa. Esse programa de sanções, na minha opinião, será lembrado como um dos erros de cálculo mais catastróficos de qualquer parte em conflito. Impressionante. Não sei quantas versões já tivemos até agora. Acredito que a número 19 ou 20 seja a versão mais recente do pacote de sanções que está sendo negociado entre os europeus. Mas existem 20, porque todas as anteriores fracassaram. Falhou. Quantas vezes você precisa tentar antes de questionar a lógica de tudo isso? E então, quando os próprios europeus admitem que estão prejudicados pelos preços da energia, e que esses preços são o que são em grande parte porque se cortaram do petróleo e do gás russos, é difícil de acreditar. E depois vem a choradeira. Poxa, os russos foram vender seu petróleo e gás para a China e a Índia. Ora, o que você imaginava que eles fariam? O quê? Você não pensou nisso? Você é um planejador estratégico e não perguntou, vejamos, nós os cortamos, isso os prejudica, como eles vão reagir? Achei que era isso que planejadores e estrategistas faziam. Aparentemente não fizeram. As sanções não funcionam. Aliás, existe uma vasta literatura, não sei se você está familiarizado com ela, mas há uma literatura em economia, assim como há uma sobre tarifas. Então temos uma noção do que as tarifas fizeram no passado, quando funcionaram, quando fracassaram e por quê. E também há uma literatura sobre sanções. Uma das lições dessa literatura é que elas não funcionam. É um pouco mais nebuloso no caso das tarifas. Elas funcionam sob certas condições, mas não sob outras. Mas os Estados Unidos, quando se trata de sanções, ninguém no mundo sanciona como os Estados Unidos. Estamos muito à frente de qualquer outro país. E o principal caso que temos agora é Cuba. Estamos sancionando Cuba há 70 anos, ou o que quer que seja agora. 70 anos. Nós não podemos derrubar esse governo, não podemos fazer isso. As sanções são absolutamente um fracasso lá. Mesmo que tenhamos mancado aquele país e o prejudicado gravemente, sem dúvida. Mas o objetivo nunca foi apenas machucá-lo ou não machucá-lo. O objetivo era mudar o regime. Não funciona. É, a meu ver, um testemunho do que estamos observando, algo realmente histórico. Acho que estamos assistindo ao declínio do Império Ocidental e ao surgimento de uma alternativa genuinamente multinacional. O sonho da Liga das Nações e das Nações Unidas, esses dois esforços após guerras horríveis para tentar evitar que isso acontecesse novamente. Ou então veremos um império chinês substituindo o americano, assim como o americano substituiu o britânico. Sim, as decisões econômicas são bastante extraordinárias. De novo, não tenho certeza. As primeiras 20 não funcionaram, mas eles vão apostar em um 21º pacote de sanções. Quer dizer, não dá nem para inventar uma coisa dessas. Mas outra regra das sanções, uma lição, é que sanções extremas e prolongadas ensinam os países sancionados a viver sem você. Quero dizer, essa é uma lição importante, e é por isso que acho que, antes de começarmos todas as sanções, deveríamos ter avaliado até que ponto isso significava nos desvincular dos russos, o quanto eles poderiam se diversificar longe de nós e o quanto nós poderíamos nos diversificar longe deles. E acho que deveria ter sido muito previsível que eles tinham a vantagem nessa equação. Mas quero te perguntar sobre o que podemos chamar de um colapso econômico na Europa, porque as coisas obviamente não estão indo bem por lá. E parece que muitos problemas têm outras origens. Então, a falta de digitalização da indústria, de uma soberania tecnológica adequada,
e de uma base de trabalhadores qualificados. Quero dizer, há muitos problemas ou desafios, muitas críticas. Mas parece que muitos dos nossos problemas também vêm da guerra na Ucrânia. Não tenho certeza, novamente, como você disse antes, não há uma explicação simples. Mas como você explica esse declínio na Europa? É tudo por causa do corte do acesso à energia russa, que, novamente, é o sangue vital da indústria. São as ameaças de confiscar ou roubar fundos russos. É a subordinação excessiva aos Estados Unidos, as ameaças de sancionar o mundo inteiro com sanções secundárias. Quero dizer, dá para fazer uma longa lista aí. Mas como você avalia o que está acontecendo com a Europa agora? Porque algo está claramente saindo dos trilhos muito rapidamente. E à medida que a economia desanda, a classe política parece estar ficando cada vez mais insana. Bem, acho que os europeus estão presos no declínio do Ocidente. Acho que a guerra na Ucrânia simplesmente acelerou esse processo e o tornou muito mais visível, em parte por causa da velocidade que você mencionou, de que as coisas estão se movendo rapidamente agora. Lembro-me de uma citação que sempre vi atribuída a Lenin, quando ele está conversando com Stalin, Trotsky e outros conselheiros, e eles reclamam que as mudanças demoram muito. Lenin é citado dizendo a eles: durante décadas nada acontece, e então, em poucas semanas, acontecem décadas. Acho que a Ucrânia representa essas poucas semanas. E de repente, o que vinha acontecendo foi acelerado, e por essa aceleração tornou-se visível, pelo menos para pessoas suficientes a ponto de entrar nas conversas mais amplas que estão ocorrendo ao redor do mundo. Mas não acho que isso seja atribuível. Não foi causado pela guerra na Ucrânia, mas foi fortemente acelerado e por isso o vemos agora. Então, quais são os problemas? Bem, acho que você deu a resposta que eu daria, que é que a Europa estava acostumada a comandar o mundo. Foi o centro global por vários séculos. Foi o lugar de onde veio o colonialismo e que organizou o mundo inteiro para ser um complemento de um desenvolvimento moldado e governado pelo capitalismo nascido na Inglaterra, espalhado pela Europa Ocidental e que depois se tornou global. Lembro-me de ter escrito minha tese de doutorado sobre o Quênia e a África Oriental, o desenvolvimento econômico dessa região. Fui ao Quênia, fui a Londres, estudei os registros. O que me fascinou foi a forma como o escritório colonial britânico literalmente planejou, da melhor maneira possível, como encaixar de forma lucrativa a economia queniana da África Oriental no Império Britânico. O que deveria ser cultivado lá? Quem deveria fazer o cultivo? Onde o trem deveria ser localizado? Qual é o melhor porto? Tudo girava em torno de ajustar aquela economia à Grã-Bretanha do final do século XIX e início do século XX, quando aquela colônia foi criada na África Oriental pelos britânicos. Assim, mesmo quando os britânicos foram expulsos pela revolta dos Mau Mau na década de 1950, o que ficou para trás foi uma herança institucionalmente enraizada naquela sociedade, tornando-a dependente do Ocidente, a serviço da Inglaterra. Sabe, o Quênia passou a cultivar café e chá porque esse era um mercado dominado pelos britânicos em escala global e assim por diante. Eles até tinham uma regra: precisamos ser capazes de tributar a economia local o suficiente para que a economia britânica não a subsidie. Não queremos ter que gastar dinheiro. Essas colônias têm que se sustentar sozinhas. Então, além de integrá-las à economia britânica, também garantiam que o Tesouro Britânico não fosse usado para isso. Claro, isso variava. Isso significava metade da população? Sim, esse foi o preço. Cerca de metade foi exterminada e a outra metade foi colocada em reservas. Era assim que eram chamados, reservas. Sabe, outras pessoas as chamariam de campos de concentração. Nós as chamávamos de reservas. Certo, até hoje, o povo do Quênia ainda tenta descobrir como sair dessa limitação, e não está fazendo um trabalho muito bom nisso. Mas é preciso ter simpatia por eles,
porque realmente é uma camisa de força. Certo, por que digo isso? Acho que a Europa até hoje não entende que perdeu essa posição, que não é mais a líder, não é o centro do universo, não é. Pequenas partes ainda são. Publicam mais livros do que qualquer outro e fazem várias outras coisas interessantes. Não estou diminuindo as conquistas da cultura europeia e afins, eu mesmo as admiro. Mas já não é mais o centro de nada econômico. It's not the center of economic anything anymore. That has moved. It's moved to the United States. That happened. Isso mudou para os Estados Unidos. Isso aconteceu há bastante tempo e agora mudou para a China. E entre os Estados Unidos e a China, com seus problemas, está lentamente se tornando globalizado. Passei o dia de ontem estudando as enormes conquistas da indústria de carros elétricos no Vietnã. Isso é um sinal, certo? Isso não teria acontecido há muitos anos. O fato de que esse país, o Vietnã, está se tornando um participante no mercado internacional de automóveis elétricos. Muito bem, agora o que há no Vietnã que me faz mencioná-lo? O seu ponto. O Vietnã, por ter sido governado pelo Partido Comunista do Vietnã do Norte, porque esse partido derrotou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que terminou em 1975, ficou isolado da ajuda do Ocidente, da mesma forma que a China ficou. E como acredito que Henry Kissinger disse certa vez em um momento de lucidez, ele não teve muitos desses, mas em um momento de lucidez, ele explicou que a melhor coisa que poderia acontecer a um país estrangeiro era não ser aliado dos Estados Unidos, porque ele reconheceu que o desenvolvimento econômico da China, e agora do Vietnã, são testemunhos das conquistas extraordinárias de povos afastados do projeto colonial europeu. Não foram autorizados, não receberam ajuda, foram bloqueados. Você não pode exportar aqui, você não pode importar aqui, você não pode conseguir empréstimos aqui. Você não pode, não pode, não pode. Vamos frustrar você em todas as oportunidades que tivermos e depois vamos assustá-lo com o poder militar para que tenha de gastar uma parte desproporcional do seu dinheiro nessa atividade inútil. Bombas que você guarda em um depósito, esperando nunca precisar usá-las. Der personalidade der to aspecto flor, não me all helitamente livres feminism. If you're free of that, or relatively at least, wow. You know, as a professor of economic Veja como professor de desenvolvimento econômico tentamos dizer aos alunos o seguinte: a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a economia americana mudou de forma que uma parte importante da nossa profissão passou a ser o desenvolvimento econômico. Os problemas específicos dos países pobres, da Ásia, da África, da América Latina e assim por diante. Países que têm como principal prioridade deixar de ser pobres. Como podemos ajudar a entender o que os impede de avançar e oferecer o que precisam em termos de políticas para melhorar suas condições? Pois bem, a maior história de sucesso do período pós-guerra é a da República Popular da China, que ficou de fora do que a profissão estudava, sem acesso ao dinheiro, sem apoio. Eles fizeram o melhor quando fizeram por conta própria. A lição aqui é tão marcante que precisa ser excluída de quase todas as discussões nos Estados Unidos, a menos que alguns de nós, os marginalizados, a mencionem. E então há um momento de silêncio. Eu passei por isso uma vez, não faz muito tempo, em um seminário na Colômbia. Há essa pausa quando todos assimilam o que eu disse porque sabem que é verdade. E acho que eles realmente se perguntam, por que não pensamos nisso? E a resposta, acredito, é a mesma para a Europa, eles não pensaram nisso. É preciso desenvolver um centro de alta tecnologia. É preciso fazer isso. Os Estados Unidos fizeram isso com enormes subsídios. Onde isso aconteceu? O que aconteceu na Europa? Vocês tinham o dinheiro. São uma unidade econômica maior do que os Estados Unidos, de qualquer forma. Poderiam ter se desenvolvido. Não. Os europeus fizeram um acordo. Fizeram um acordo para viver sob o guarda-chuva do exército americano, o que de uma forma muito perigosa, como deveriam ter sabido, também significava viver sob o guarda-chuva da alta tecnologia americana, porque o exército e a alta tecnologia se subsidiam mutuamente neste país,
E isso acontece desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os europeus podiam ver isso. Eu posso ver. Eles podiam ver. Mas não o fizeram. Viveram sob o guarda-chuva da alta tecnologia e do exército. E, portanto, eles escolheram criar uma classe rica, mas também usar o dinheiro que economizaram com o setor militar para criar e subsidiar o bem-estar social. Agora que não estão recebendo apoio dos Estados Unidos, todos vão fortalecer seus exércitos e encerrar seus programas de bem-estar social, e depois se perguntam por que suas sociedades estão entrando em colapso. Não dá para fazer isso. Nem mesmo aqui nos Estados Unidos é possível. E nós tivemos 75 anos de propaganda implacável, antissocialista e anticomunista. E mesmo assim não conseguimos. O Sr. Trump está em apuros, e está em apuros no fim das contas porque está reduzindo o bem-estar social, e a massa da população, incluindo milhões que votaram nele, não vai aceitar isso novamente. É bastante estranho que isso tenha se tornado quase um tema alienígena, porque essa foi a experiência dos Estados Unidos após sua guerra de independência. Sob Hamilton e Henry Clay, eles reconheceram que precisavam de independência econômica para consolidar a independência política. É por isso que o sistema americano foi organizado em torno da ideia de que o Império de Livre Comércio Britânico colocaria grilhões nos Estados Unidos. Seu movimento de independência envolvia independência econômica e financeira. Acho que, como você sugeriu, os chineses e os vietnamitas, e eu colocaria os russos nessa categoria também, têm o luxo de ser adversários dos Estados Unidos. Pois ao reconhecer que a dependência econômica pode ser usada como arma, passam a priorizar a autonomia econômica, autonomia tecnológica, autonomia financeira. E nesse processo, não apenas se tornam mais soberanos, mas também cortam os intermediários estrangeiros que vivem de rendas. Acho que, para a Europa, nós sempre nos últimos 80 anos, tivemos uma relação tão próxima e boa com os Estados Unidos que não vimos necessidade de autonomia estratégica. Mas agora, é claro, chegamos ao fim da linha. Os Estados estão em sérios problemas econômicos e começaram a pressionar seus aliados. Estamos percebendo que, não temos nossas próprias tecnologias, não temos nossas próprias cadeias de suprimentos, não temos nossos próprios bancos de desenvolvimento, não temos nosso próprio sistema de pagamentos e não temos nossa própria defesa militar. Então agora estamos falando em reinventar tudo. Mas, uma vez sob essa profunda dependência americana, os americanos podem nos dizer para, nos afastarmos dos chineses, dos russos e de qualquer outro de quem precisaríamos para realmente diversificar. Então, não, acho que você provavelmente está muito certo sobre isso. Glenn, eu não pude. Aqui vai quase uma pergunta para você. Uma das coisas que surpreenderam muitos de nós aqui foi quando Ursula von der Leyen concordou, se entendemos corretamente, que como parte de um acordo para reduzir as tarifas em relação ao que poderiam ter sido, os europeus se comprometeram, até onde sei, eles não rejeitaram o que ela acertou com Trump. Duas coisas. Primeiro, que os europeus gastarão 750 bilhões de dólares em energia dos Estados Unidos. E além disso, aproximadamente o mesmo valor será investido nos Estados Unidos, dinheiro europeu investido nos yuan. Certo, isso me lembra o Plano Marshall. Se você se lembra, o Plano Marshall foi apresentado ao mundo como um gesto de generosidade dos Estados Unidos em ajudar a Europa a se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Mas se você realmente ler o que o Plano Marshall dizia, ele concedia empréstimos aos europeus com a condição de que esses empréstimos fossem gastos em produtos americanos. Em outras palavras, isso foi um estímulo fiscal para os Estados Unidos, junto com o Programa de Construção de Rodovias, o Programa Habitacional e outros programas de estímulo do governo que vieram após a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos estavam apavorados com a possibilidade de, com o fim da guerra, voltarmos à Grande Depressão, que foi onde a guerra começou.
Certo, agora estamos dizendo aos europeus que já enfrentam sérios problemas próprios. Vocês vão ter que comprar energia de nós, o que é um sinal para os produtores americanos, que não são muitos, aumentarem seus preços, já que os europeus não têm opção. Se quiserem ficar bem com as tarifas, terão que pagar, porque não houve nenhuma cláusula sobre qual seria o preço dessa energia, apenas sobre quanto gastariam. E então os políticos europeus vão se dirigir ao seu próprio povo e dizer: 750 bilhões de dólares que poderiam ter sido gastos por europeus na Europa, agora não serão gastos na Europa para criar empregos, mas sim nos Estados Unidos, para que tenhamos uma tarifa mais baixa, o que está nos prejudicando. Como você vai até o seu povo na Europa e vence uma eleição fazendo esse tipo de coisa? Bem, não acho que se ganhem eleições com isso, mas é exatamente por isso que temos uma crise de legitimidade política em toda a Europa. Quero dizer, do Reino Unido, a França e a Alemanha, esses são governos amplamente impopulares. As pessoas não gostam deles. Mas acho que você identificou corretamente o problema. A Europa está se desindustrializando, as economias estão em declínio. E no meio de tudo isso, é claro, o pouco dinheiro que ainda resta precisa ser gasto agora com os preços inflacionados da energia vindos dos Estados Unidos. Qualquer dinheiro que sobrar precisa ser reinvestido nos Estados Unidos. E até mesmo um dos sonhos de desenvolver nossas próprias tecnologias, como foi sugerido antes, seria seguir algum tipo de keynesianismo militar. Mas agora também temos que comprar as armas dos Estados Unidos. Então, todos os planos econômicos parecem estar completamente paralisados. Não há capacidade de reconstruir ou diversificar também. E me parece que tudo se baseia na ideia de que precisamos manter os americanos presos à Europa. Porque em um sistema multipolar, os Estados Unidos têm outras prioridades e eventualmente irão embora. Então acho que eles só querem manter o interesse de Trump na Europa, tentar esperar que ele saia e torcer para que o próximo presidente seja um ideólogo que vincule o futuro dos Estados Unidos mais estreitamente ao da Europa. Acho que é por isso que eles estão fazendo essas coisas. Quero dizer, quando von der Leyen apareceu no campo de golfe de Trump para assinar quaisquer papéis ou acordos que ele colocou na frente dela, os europeus reconheceram que era uma má ideia, um mau acordo econômico, mas o justificaram com base na segurança. Sabe, temos uma guerra na Europa agora, e precisamos que os americanos estejam do nosso lado. Mas então você pensaria que a conclusão seria que precisamos acabar com essa guerra, porque enquanto ela continuar, teremos uma enorme dependência de segurança em relação aos Estados Unidos. E os Estados podem transformar essa dependência em lealdades econômicas e políticas, o que é muito ruim para nós. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, nossos líderes se alinham diante da mesa criancinhas, chamando de papai, enquanto ele fala sobre como a UE é horrível e como deveria ser desfeita. E você sabe, é hora de os europeus retribuírem. E eles se curvam ali, é uma cena bastante patética. Mas é isso. Não quero alarmar ninguém, mas eu diria que isso não se limita ao Sr. Trump. O que ele está fazendo é um pouco parecido com o que acabamos de dizer sobre a guerra na Ucrânia. Ele não é um político refinado, dá para ver isso. Ele fala rápido demais. Ele tem o mesmo entendimento limitado que empresários convencionais nos Estados Unidos costumam ter. Eles têm um conjunto de opiniões. Impostos não prestam porque não gostam de ver o dinheiro indo embora. A ideia de que os impostos são o que mantém a sociedade unida, eles não querem saber disso porque complica as coisas. Significa que há um custo. Eles querem tudo simples e arrumado. Mas ele fala abertamente, ele é direto. Ele sabe, ele zomba do político convencional que merece isso porque eles estão ocupados fingindo ser algo diferente do que realmente são. Mas eu diria que ele mudou a conversa. É possível que haja uma reação, uma espécie de pêndulo balançando de volta,
se afastando dele? Sim, isso é certamente uma possibilidade. Mas mesmo que haja, eu diria que a Europa está cometendo um erro terrível ao esperar que isso passe. Não está tão claro, pelo que eles estão esperando, que os Estados Unidos se tornem MAGA, que voltem a ser grandiosos. Isso não vai acontecer. Não acontece há 30 anos. Eu continuo tendo que lembrar você. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. O Partido Comunista do Vietnã está no poder, esse era o inimigo naquela época. O Talibã está no poder no Afeganistão. The Taliban is in charge in Afghanistan. That was the enemy of the United States there. The United States... Esse era o inimigo dos Estados Unidos ali. Os Estados Unidos perderam. As pessoas que tentou derrubar no Iraque ainda estão lá. E as pessoas na Ucrânia que está tentando derrubar, isso também não está dando certo. Então quero dizer, é derrota atrás de derrota. E vocês eram o quê? Vocês eram o país mais rico do mundo, mais ainda em 1975 do que agora. A disparidade entre vocês e o inimigo era maior naquela época do que é hoje. Sabe, vocês travavam guerras naquela época contra alguns dos países mais pobres do planeta. Vietnã, Afeganistão, Iraque. Meu Deus, que coleção de nações assoladas pela pobreza e ainda assim não conseguiram vencer. Enquanto isso, Rússia e China estão imensamente mais ricas, mais desenvolvidas economicamente, mais desenvolvidas militarmente. More developed economically, more developed military. Come on, you need a level of... Vamos lá. É preciso um nível de cegueira e negação que está se tornando difícil demais, até mesmo para os americanos sustentarem. Voltando ao ponto de partida, estou em Nova York. A minha vida inteira, desde que nasci em Ohio, bem no meio dos Estados Unidos, vivi em uma sociedade que demonizou o socialismo, o comunismo, o marxismo, o anarquismo, tudo isso. Na verdade, essas palavras que acabei de dizer são tratadas em nossa cultura como sinônimos. São intercambiáveis. O Sr. Trump outro dia fez algo interessante. Ele estava explicando por que, como presidente, não permitiria que Zohran Mamdani se tornasse o próximo prefeito de Nova York, porque ele é socialista, como se o Sr. Trump tivesse esse poder, o que não tem. Mas ele diz, como sempre, o que lhe vem à cabeça. Ele se corrigiu. Ele disse, não, ele não é socialista. E todo mundo olhando, não é? Não, ele é comunista. Sabe, aqueles de nós que entendem o significado dessas palavras começaram a rir. Ele percebeu que na América, a palavra socialista não funciona mais para te descartar como alguém irrelevante para as realidades políticas da sociedade. Um socialista é o vencedor aqui em Nova York. Venceu o Partido Democrata, derrotou o Sr. Cuomo, um membro firme do establishment do Partido Democrata, ex-governador do estado de Nova York, e assim por diante, acabou com ele. Quero dizer, não apenas o derrotou de forma esmagadora. E ele é muçulmano. Quero dizer, a única coisa que demonizamos mais do que socialistas e comunistas nos últimos anos são os muçulmanos. E ele é um comunista. Ele teve que admitir de um jeito peculiar que depois de 75 anos de doutrinação, o nível de doutrinação agora é tão raso que conseguimos eleger um socialista muçulmano como prefeito de Nova York. E a cidade de Nova York é a residência preferida de mais da metade dos bilionários dos Estados Unidos que vivem aqui em Nova York, a menos de 10 minutos a pé de onde estou sentado agora. Acho que estamos assistindo a mudanças enormes se desenrolarem neste país. As visíveis estão à direita, mas não se surpreenda com isso. Depois de 75 anos de demonização implacável de tudo que é de esquerda, é lógico que quando a classe trabalhadora não aguenta mais, ela vá para a direita. Esse é o lugar disponível para ir. Eles já ouviram falar disso. Já tiveram alguns líderes que fizeram isso. Eles entendem isso. Isso tem sido dito a eles dia após dia, nas escolas, na mídia, na igreja, não importa onde você vá. Mas veja, a direita não está resolvendo nada. Nosso desemprego está piorando. Nossa inflação não está sob controle. O cenário de empregos é terrível. Não há solução aqui. E uma das coisas que estamos vendo é o desespero do Sr. Trump. Ele também percebe isso.
E parte do motivo pelo qual eles precisam dispensar seus aliados é que, veja, a Europa é importante, mas o México e o Canadá são mais importantes e eles estão atacando esses países. O pessoal do Trump está destruindo a relação entre o Canadá e o México, de um lado, e os Estados Unidos do outro. E se eles estão fazendo isso, e eu estou observando, eles farão o que for necessário. A Europa simplesmente desaparece do mapa. Eles vão colocar os europeus uns contra os outros. Se você me perguntasse em particular, mas não estamos em particular, então vou dizer mesmo assim, por que os europeus não reagem? A suspeita aqui entre muitos de nós, eu incluído, é que eles têm medo. Cada um dos líderes europeus, especialmente os principais, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, talvez Espanha, têm medo uns dos outros. Será que um deles se tornará o favorito dos Estados Unidos em um plano para minar os demais? Será que será o Reino Unido? Seria o seu primeiro palpite, dado o histórico, mas não necessariamente. Talvez um novo governo, talvez se a alternativa para a Alemanha vencer, o Sr. Vance continuará sendo o intermediário, e a Alemanha, uma nova Alemanha, se tornará parceira. E o resto da Europa entenderá o que aconteceu. Não é apenas que a Europa caiu, mas que a Europa foi removida da categoria de igual para a categoria de colônia, com uma exceção, a Alemanha. Ela receberá o lugar de destaque, receberá os acordos, e o restante da Europa se tornará submisso à Alemanha. Você sabe quem tinha essa ideia em mente. Se ele estivesse vivo, talvez estivesse sorrindo ao ver como isso está sendo arranjado. Caso contrário, é difícil explicar a incapacidade dos europeus de se unirem para fazer qualquer coisa além de se humilhar. Bem, acho que o medo é provavelmente uma variável muito importante aqui. Mas já são 80 anos vivendo no porão do tio Sam. Sabe, as correntes acabam se tornando reconfortantes depois de um tempo. E além disso, os Estados Unidos são o ingresso para prolongar a vida da Europa. O nosso ingresso para a grandeza. Estaríamos lado a lado com os Estados Miller, parte da hegemonia liberal. Esse era o sonho unipolar. Mas quando os Estados Unidos se vão, é como perder a chupeta. A preocupação é que os europeus comecem a se voltar uns contra os outros. E já se vê um pouco disso. E possivelmente, o problema também é de imaginação política. Nós tivemos isso. A Europa nunca conseguiu trabalhar em conjunto, exceto nos últimos 80 anos, sob a liderança imperial dos Estados Unidos. Eu não acho que tenhamos imaginação ou coragem para considerar uma solução diferente. Mas acima de tudo, acho que depois de centenas de anos de liderança europeia, éramos nós que estávamos sentados à mesa, movendo as peças. O reconhecimento de que agora nos tornamos uma das peças sendo movidas pelos Estados Unidos, que sabe, não somos mais o sujeito, passamos a ser o objeto, isso é humilhante. E há um certo pânico. Então, e não há soluções para isso. Mas, eu não sei. Diga o que quiser sobre os Estados Unidos, porém. Quero dizer, se deixarmos a moral de lado, pelo menos eles parecem estar. Bem, como a guerra na Ucrânia tem ido mal, não conseguimos usar os ucranianos para tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Agora vemos que os Estados Unidos estão agindo de forma pragmática, estão terceirizando toda a guerra para os europeus, para que eles a financiem, para que levem a culpa por ela. Estão tirando os ativos da Ucrânia, estão saqueando os aliados europeus. Quero dizer novamente, deixando a moral de lado, eles estão se ajustando às novas realidades. Os europeus nem tanto. Parece que vão afundar com esse navio. Sim, sabe, fiquei impressionado com o seu comentário, com o qual eu concordo. Seu comentário de que os últimos 80 anos, independentemente do que mais se possa dizer sobre eles, ou como você colocou, deixando a moral de lado, o que é necessário se quisermos ser gentis com esses 80 anos, me lembra uma conversa que tive com um economista chinês. Ele apontou que há grandes debates na China, e já há algum tempo,
sobre a necessidade de avançar devagar e com cautela em seu desenvolvimento econômico, especialmente em relação aos Estados Unidos. E por quê? Sua resposta. And why? Your answer. Whatever we say about the world, the context of Tudo o que dissermos sobre o mundo, o contexto da economia mundial, dentro do qual a China passou de um dos países mais pobres da Terra para a potência econômica que é hoje, está sob o guarda-chuva, como a Europa, dos Estados Unidos e da hegemonia ocidental herdada da Segunda Guerra Mundial. Devemos ter muito cuidado para entender o quanto disso nos sustentava, nos capacitava, nos enriquecia, antes que em nosso momento revolucionário ou crítico, cortássemos algo e depois descobríssemos que precisávamos daquilo. É usando a linguagem deles, um processo dialético no qual precisamos compreender as contradições. Não somos deferentes ao Sr. Trump, porque temos medo de que ele nos ataque com armas nucleares. Quero dizer, é claro, isso está na mente de todos hoje em dia. Mas não se trata apenas desse tipo de negativo, evitar o horror. Também é sobre sustentar o que nos sustentou. Fazer a mudança estando ciente de que você está se esforçando ao máximo para não se livrar dos apoios. E isso, pensei, era realmente maravilhoso. Então esse mesmo economista me diz, de certa forma, isso é a história. Sempre é verdade que a revolução vem como uma grande decepção para as pessoas que são os objetos da revolução, que estão sendo derrubadas. Nós. Sabe, a queixa, se me permite, do pai com o filho rebelde. A própria rebeldia do filho é em si o produto do pai. A capacidade da criança de enxergar um caminho melhor, uma rota diferente, é algo possibilitado, na maioria dos casos, pelos pais, de forma voluntária ou não. Isso faz parte da vida. É preciso se adaptar. Se você permanece com o antigo, à medida que o antigo passa, ele deixa de cumprir o mesmo papel. Você não está mais obtendo os benefícios, apenas os custos. É preciso se ajustar a isso. Não dá para continuar fingindo que só porque ainda há alguns benefícios, não é preciso se preocupar com os custos. Não, não, não. Esse é o mesmo erro contra o qual os chineses me alertaram. Não superestime os custos para não perder os benefícios. É preciso navegar pela contradição, não fingir que ela não existe. Essa é uma lição extremamente valiosa, e acho que é uma que os europeus ainda não conseguiram digerir e incorporar à sua própria forma de pensar. Não, na verdade foi uma ótima lição. Bem, vou passar um tempo pensando sobre isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo. É um prazer, Glenn. E obrigado por ter um programa que faz isso. Esse tipo de conversa é ao mesmo tempo raro e urgentemente necessário. No, can call por Vargant.